E eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, professor. Ok. Então, gente, na aula passada a gente começou a falar da camada de rede. Na verdade, nós avançamos bastante. E aí eu vou trazer só uma rápida revisão antes da gente. Só um instante, pessoal. Eu vou trazer só uma rápida revisão antes da gente prosseguir com o ponto onde nós interrompemos na semana passada, tá bom? Trazendo aqui algumas características da camada de rede, e anteriormente nós vimos a camada de enlace de dados. A camada de rede ela fornece serviços para permitir que dispositivos, não aplicações finais, que isso aí já é uma característica da camada de transporte, troquem dados. E aí nesse contexto existem dois protocolos que são utilizados, o IPv4 e o IPv6. Atualmente esses protocolos são utilizados em conjunto. A camada de rede ela executa quatro funções básicas, que são o endereçamento dos dispositivos finais, encapsulamento e desencapsulamento também, e o roteamento, que é a busca por uma melhor rota a partir da saída da rede LAN. Então, os roteadores que estão envolvidos no processo do envio de uma mensagem de uma rede LAN de origem para uma rede LAN de destino, elas vão utilizar ou um roteamento estático ou um algoritmo de roteamento de um protocolo específico para levar as informações, os pacotes de dados por meio de uma melhor rota, tá bom? Bom, com relação ao encapsulamento IP, o IP, quando a mensagem ela está na máquina transmissora, ele vai fazer o encapsulamento do segmento que vem da camada de transporte, certo? Começa na aplicação, como vocês podem ver aí na animação no canto inferior esquerdo. Então a aplicação vai mandar uma mensagem, seja um streaming de vídeo, seja um oi no WhatsApp, e ela vai descendo, chegando na camada de transporte, e ela é encapsulada esse segmento na camada de rede, para depois ser enviado para a camada de enlace de dados, onde ela vai ser encapsulada e formar um quadro, e aí vai para a camada física, onde ele vai formar um fluxo bruto de bits, e aí esses bits eles vão ser codificados de acordo com o meio físico utilizado, ou meios físicos utilizados, porque a mensagem ela vai passar por várias etapas até chegar na rede do destinatário final, tá bom? Então, pode passar por cabo metálico, fibra ótica, ondas eletromagnéticas trafegando ao longo do espaço livre, certo? O IP ele pode utilizar tanto o IPv4 quanto o IPv6, que não vai fazer diferença para o segmento na camada 4 e nem quando o pacote ele for desencapsulado aí no destino para a máquina receptora receber a mensagem da aplicação. O endereço IP ele não vai mudar, exceto no caso se for utilizado o NAT. Lembrando que o NAT ele vai fazer a tradução de um endereço privado para um endereço público e foi isso que permitiu que até hoje a gente conseguisse utilizar o IPv4. Deixa eu só olhar aqui se tem mais alguém querendo entrar. Por enquanto não. Bom, como a gente falou na semana passada, o IP ele é descrito como sem conexão, melhor esforço e ele é independente do meio físico. Sem conexão, e essas são características que são compartilhadas por um protocolo lá da camada de transporte chamado UDP, ele não garante a entrega dos pacotes. Então ele vai enviar, ele vai ter um melhor esforço para garantir a chegada dos pacotes no destino, certo? Ele vai enviar, só que ele não vai garantir é, é,
nenhuma retransmissão, porque não ocorre nenhuma certificação de que o pacote chegou no destinatário, não existe nenhuma confirmação. Então, o IP ele é complementado ou não na camada de transporte. Se houver necessidade daquele tipo de informação, daquele tipo de pacote, ele receber confirmação, e aí vai depender da aplicação que está sendo utilizada, certo? Pode ser DNS ou DHCP, por exemplo, que eles usam o DP, não vai haver essa confirmação. Se for o protocolo HTTP, então ele vai usar TCP, então é necessária essa confirmação por meio do Three-Way Handshake, certo? Que a gente vai ver com mais detalhes nos capítulos posteriores, tá bom? E isso dá uma vantagem para o pacote IP que não requer campos adicionais no cabeçalho para manter essa conexão estabelecida, reduzindo a sobrecarga, certo? E reduzindo a sobrecarga, isso quer dizer o quê? Que o tamanho do pacote, a quantidade de bits dentro de um pacote IP, ela vai ser menor. Só que aí tem a questão de não receber confirmação do recebimento desses pacotes lá no destino. E aí, como eu falei, isso é complementado ou não pela camada de transporte. É complementado se for usado o TCP, não é complementado se for usado o UDP. E aí, como eu falei nas primeiras aulas, existe um recurso a ser utilizado pela aplicação para garantir que os datagramas UDP sejam, perdão, para garantir que a mensagem que foi enviada ela seja recebida com o mínimo de qualidade. E aí vai depender da aplicação, caso seja usado o protocolo UDP. Por exemplo, um exemplo que eu dei para vocês, digamos que está sendo transmitido um stream de vídeo por UDP. E aí vários pixels da imagem ela está com um problema, vai sair distorcido, não vai chegar. E aí uma solução por parte da aplicação seria um filtro na aplicação que corrigiria esse problema, tá bom? Uma outra característica é o IP é não confiável, como eu falei para vocês agora há pouco, e ele independe do meio físico. Então ele não vai se preocupar com o quadro. O quadro, o frame, certo? E aí você vai ter um quadro Ethernet, você vai ter um quadro Wi-Fi, você vai ter um quadro de transmissão via WiMAX, por exemplo. Ele não vai se preocupar com isso. O quadro ele vai mudar de acordo com o meio físico que vai ser utilizado. E eu mostrei para vocês na aula passada no Packet Tracer um quadro Ethernet e um quadro 802.11. E aí vocês viram que eram diferentes. Então esses quadros é que vão mudar. O pacote IP não. A porção lá do pacote IP não vai mudar, tá bom? Independente do meio físico. Pessoal, até agora alguma dúvida? Estão me ouvindo, gente? Sim, professor, por enquanto não. Ok. E aí, nesse contexto, a camada de rede ela vai estabelecer o MTU, que é a unidade máxima de transmissão. E aí não envolve o CRC, que é aquele trailer que vai garantir a integridade do quadro ou do pacote. E aí esse MTU ele vai variar, mas geralmente o tamanho ele não passa de 1500 bytes. Bom, e aí o MTU ele vai garantir esse tamanho máximo antes do pacote de ser fragmentado. Então pode acontecer do pacote ser fragmentado e isso não é um aspecto interessante do ponto de vista de sobrecarga e latência na rede, porque isso vai causar essa sobrecarga, essa latência na rede. E aí uma característica, por exemplo, do IPv6 é que ele não fragmenta pacotes. Só um instante, viu, gente? Certo, agora tratando do pacote IPv4, mais especificamente do cabeçalho IPv4.
O contexto de uso do IPv6 é que o IPv4 ele já se esgotou, certo? Ah, durou tanto tempo o uso do IPv4 por causa dos endereços privados, e hoje o que a gente tem é um uso em conjunto do IPv4 com o IPv6, certo? Por muito tempo se falou que o IPv6 ia substituir gradualmente o IPv4, só que isso está acontecendo de uma maneira mais lenta, principalmente por questão de complexidade do IPv6. E aí uma rede ela pode funcionar em conjunto, IPv4 e IPv6, mas aí a gente vai ver isso com mais detalhes nos capítulos posteriores, tá bom? Aqui eu tô aqui, ó, perdão. Aqui nós estamos vendo o cabeçalho do pacote IPv4. Ele varia de 20 a 60 bytes. Vocês podem observar aí na horizontal que ele tem 4 bytes de campo. E aí, no caso do exemplo da imagem da direita, ele tem 20 bytes. A gente viu alguns desses campos na semana passada, valendo a pena destacar a versão IPv4 ou IPv6, o TTL, que é o Time to Live, que é a quantidade máxima de saltos. E aí, só para contextualizar, quando uma mensagem vai ser enviada de um computador de origem para uma rede distante para um computador de destino, é especificado no cabeçalho IPv4, também no IPv6, o TTL, que é a quantidade máxima de saltos que aquele pacote IP ele pode dar antes de ser descartado. Então, por exemplo, se o TTL está setado em 10 e aí vai passando roteador a roteador, e cada roteador, quando ele dá um salto de um roteador para outro, esse TTL ele é decrementado em 1. Quando ele chega em 0, o roteador que está de posse dele descarta o pacote. Isso é para evitar que não fiquem rodando pacotes ad eterno e gerando gasto de processamento e de uso de largura de banda extra para os roteadores. Ok? O campo de protocolo que vai identificar o protocolo da camada superior que está sendo utilizado, TCP ou UDP, ou mesmo o próprio ICMP, que a gente vai ver com mais detalhes posteriormente, e os endereços IPv4 de origem e de destino. Agora tratando dos pacotes e do cabeçalho IPv6. E aí a gente viu algumas motivações para o uso do IPv6, que é o esgotamento dos endereços IPv4. Problema de conectividade ponta a ponta. Então, o uso de alguns protocolos como o NAT em conjunto. Só um instante, viu, pessoal? O uso do NAT em conjunto com os IPs privados, eles acabam trazendo latência na comunicação de um computador em uma rede e um outro computador em outra rede. Por quê? Porque vai gerar uma complexidade adicional na rede. Com o IPv6, como a quantidade de endereços de IPv6 é muito grande, vocês podem observar aí na figura da direita, a 4 bilhões de endereços IPv4 e 340 decilhões de endereços IPv6. Então não há necessidade do uso de endereços privados com o IPv6. Isso reduz a complexidade da rede ao não se utilizar o NAT, permitindo que as aplicações, que os computadores de uma ponta a outra, eles se comuniquem com menos latência, tá bom? Aqui o cabeçalho IPv6, diferentemente do cabeçalho IPv4, que ele varia de 20 a 60 bytes. Ele tem um campo fixo de 40 bytes, certo? Alguns campos que a gente pode destacar. Lembrando que isso aqui é só uma revisão, tá bom? O conteúdo foi ministrado na semana passada. A o tamanho da carga, que vai indicar o comprimento da parte de dados, ou seja, os dados, a mensagem original que foi enviada e que está sendo encapsulada ao longo de toda a pilha de protocolos TCP/IP, tá bom? O limite de saltos, que substitui o campo TTL. Esse endereço aqui, eu peço perdão a vocês, gente, é endereço IPv6 de
de origem e de destino. Peço só permissão a vocês aqui para alterar. E aí no modo de reprodução em tela cheia não dá para ver, mas tem esses campos aqui, endereço IPv6 de origem e endereço IPv6 de destino, assim como no pacote IPv4. Um detalhe interessante, gente, é que o pacote IPv6 ele tem o que a gente chama de cabeçalhos de extensão, que vão fornecer algumas informações opcionais a funcionalidades adicionais dentro daquele pacote IPv6. Então, aqui vocês podem observar, certo? Na parte superior, um pacote IPv6 com 40 bytes, certo? Pacote não, perdão, o cabeçalho. E na parte de baixo, o cabeçalho IPv6 com 40 bytes e esses cabeçalhos de extensão. Vocês podem observar aí 3 cabeçalhos de extensão. E aí, quando é que a gente utiliza esses cabeçalhos de extensão? Quem é que implementa isso? Às vezes a gente acaba ministrando a parte teórica sem contextualizar. Eu sei que acaba ficando difícil de entender. Então, imagine aí uma empresa que ela usa uma rede IPv6 para uma grande variedade de aplicativos que vão rodar sobre a sua infraestrutura, aplicações, serviços, lidando com tráfego diversificado, dados, voz, câmera, a- até mesmo tráfego tradicional de dados pela web ou algum serviço FTP, etc. E aí, qual seria o desafio? A, a empresa ela precisa garantir que o tráfego crítico, como o VoIP, por que é tráfego crítico? Porque existem alguns tipos de pacotes, alguns tipos de aplicações que têm prioridade no tráfego. Por exemplo, e eu já mencionei isso nas aulas anteriores, uma aplicação de voz ela tem prioridade sobre uma aplicação de dados tradicional de HTTP, por exemplo. Por quê? Porque é ruim se por acaso a requisição demorar a chegar no servidor e ele demorar a mandar a resposta, gerando uma latência maior, um atraso maior na hora de você carregar o site. Mas uma hora aquela página vai ser carregada, tá bom? Mas, se por um acaso você tá com a aplicação de voz, e aí a voz da pessoa começar a travar, começar a ter engasgos, começar a falhar, a comunicação ela não vai acontecer. Então, o tráfego de voz ele tem prioridade, tá bom? O mesmo pode ser dito para videoconferência, porque se por acaso o vídeo da pessoa ela começar a travar também, você não vai conseguir fazer aquele meet ou transmitir uma determinada palestra. Então existe esse contexto, tá bom? Onde a empresa ela tem vários serviços e várias aplicações rodando dentro da sua infraestrutura de tecnologia da informação, e aí ela precisa garantir que tráfego crítico de aplicações com prioridade, como VoIP e videoconferência, perdão, tenham prioridade no tráfego, garantindo baixa latência, garantindo o quê? Boa experiência de uso. Qual seria a solução? O gerente de TI ele vai usar cabeçalhos de extensão IPv6 para implementar o uso de QoS. QoS, lembrando, Quality of Service, qualidade de serviço. Basicamente vai garantir gerenciamento de banda, permitindo que alguns tipos de aplicações vão ter um desempenho mínimo, mesmo em períodos de algum problema com a rede. E aí, essa solução envolve extensões de cabeçalho de QoS, onde o gerente de TI ele vai decidir implementar essas extensões, permitindo a marcação de pacotes com informações de QoS como prioridade. Então, esses pacotes IPv6 de voz, eles podem receber um cabeçalho de extensão, marcando-os como pacotes de prioridade
e também reservando largura de banda para a sua transmissão. E aí isso também tem que ser implementado em dispositivos intermediários, como roteadores e suítes, perdão, que vão interpretar corretamente essas extensões do cabeçalho e QoS. E aí isso vai envolver nesses dispositivos a configurações de política QoS, alocação da largura de banda, marcação desses pacotes como pacotes com prioridade, monitoramento e gestão, onde após a implementação a equipe de TI ela vai precisar monitorar o desempenho da rede e o desempenho desses serviços, dessas aplicações. E aí, se por acaso houver algum problema, algumas alterações elas são aplicadas, tá bom? Então, nesse cenário hipotético, o gerente de TI ele vai desempenhar um papel fundamental, perdão, gente, nessa estratégia de uso dos cabeçalhos de extensão IPv6, melhorando o QoS nessa rede empresarial. E aí, qual seria outro contexto? Uma aplicação. Se por acaso eu estiver desenvolvendo uma aplicação e eu implementar na aplicação que os dados vão ser transmitidos, quando transmitidos em uma rede IPv6, eles vão utilizar esses cabeçalhos de extensão para garantir uma funcionalidade extra ou uma melhor taxa de transmissão, menor latência, etc. Pessoal, até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Deu para entender o contexto do uso desses cabeçalhos de extensão? Sim, professor. Ok. Agora, gente, nós vamos tratar um pouco de roteamento. Primeiro a gente vai falar do contexto do host, certo? E aí depois do contexto de roteadores, tá bom? E aí os pacotes, eles são sempre, perdão, os pacotes são sempre criados no host de origem, na máquina de origem. E cada host, cada máquina de origem vai criar sua própria tabela de roteamento. E aí o host ele pode enviar pacotes para as seguintes situações, são três. Para ele próprio, por meio do endereço local ou endereço de loopback, certo? 127.0.0.1 ou tudo com no final do IPv6. Hosts locais, quando estão na mesma LAN, ou hosts remotos, o dispositivo não está na mesma LAN, ou seja, está numa LAN, está numa rede externa e a mensagem vai ter que passar pelo default gateway para chegar no para trafegar roteadores a roteadores até chegar no destinatário final. Um exemplo de cada um. Digamos que uma aplicação ela faz uso da interface de loopback para testar alguma configuração de rede. E aí essa comunicação vai ocorrer em nível de rede local, de interface local e interface de loopback. Hosts locais, um jogo de LAN. Eu acho que eu já dei esse exemplo. Antigamente, quando o pessoal jogava na LAN House, um Counter-Strike da vida ou algum outro jogo que estava instalado nas máquinas e tinha um servidor local hospedado. Não havia comunicação externa, certo? O jogo rodava na própria LAN. As mensagens não iam para uma rede externa. Se tirasse a comunicação do roteador, o jogo ele ainda conseguia rodar, certo? E hosts remotos, se você quiser deixar no mesmo contexto do jogo, como eu estava falando, se você for jogar algum jogo tipo World of Warcraft ou League of Legends, ele vai estar rodando em um servidor remoto da Blizzard ou do fabricante perdão, do desenvolvedor daquele jogo em específico, e aí ele vai rodar nesse servidor remoto, então ele vai ter que sair da rede local, certo? Da mesma forma, a comunicação utilizando o navegador. Se você está com uma aplicação WhatsApp no seu computador ou no seu celular e o seu colega está do seu lado na mesma rede sem fio, essa mensagem ela não vai direto para ele, ela vai sair para o roteador de saída da sua rede, trafegar roteador até chegar no servidor, até ela ser encaminhada novamente de volta até a máquina até o celular do seu colega. A não ser que você desenvolva uma aplicação local
onde vocês podem se comunicar diretamente. E aí ela não vai sair da rede local, tá bom? O dispositivo de origem ele vai determinar se o destino ele é local ou remoto. Pessoal, como é que quem poderia me dizer como é que a camada de rede determina a partir do IP de destino se essa máquina ela está na mesma rede ou numa rede externa? Alguém poderia me falar? Por favor, o Amobec. Como é que. Uma VPN, professor? Pode, repita, Natália, por favor? Através da VPN ou Não, não? através da máscara, certo? Vocês lembram, quem já pagou Hum. essa disciplina, lembra da parte de endereçamento IP? Máquinas na mesma rede, elas vão ter a mesma máscara. Se tiver uma máscara diferente, a, a- esse computador destinatário ele vai estar numa rede externa. E aí essa mensagem ela vai ser enviada para um default gate, um gate de saída da rede, tá certo? Por meio do seu MAC address. A gente vai ver isso Se daqui a necessitar pouquinho. Pode falar, Cleber. na mesma rede, a máscara tem que estar igual, correto? Se tiver na mesma rede, exatamente. Vamos ver isso com mais detalhes no capítulo posterior, onde a gente trata de endereçamento IP. Acho que são 2 ou 3 capítulos pra frente, tá bom? E aí, no IPv4, a máquina de origem vai usar o seu endereço IP e a máscara com o endereço IP de destino. E aí, por exemplo, uma máquina de origem com 92.168.10.1 e a máquina de destino 10.0.0.1, certo? No IPv6 vai ser usado o endereço de rede e o prefixo, que são anunciados pelo roteador local. A gente vai ver isso com mais detalhes e com mais calma no capítulo posterior sobre o IPv6. No nível de rede doméstica, a rede local, doméstica ou comercial, vários dispositivos eles vão estar interconectados a um dispositivo de rede intermediário que pode ser um switch Ethernet LAN ou um ponto de acesso sem fio. E aí pode ser um access point ou um roteador sem fio. Lembrando, o access point ele não provê conectividade para a rede externa, ele precisa estar ligado a um roteador. Já o roteador sem fio não é necessário, ele já liga a rede externa e só precisa ter o link. Ok? Bom, esse dispositivo intermediário ele vai fornecer as conexões entre os hosts locais e eles podem interagir entre si e compartilhar informações sem a necessidade de um dispositivo adicional, no caso um roteador. E aí entra o contexto do Counter-Strike que eu estava falando para vocês agora há pouco, tá certo? Se um host, uma máquina, enviar um pacote para um dispositivo dentro da mesma rede, o, o o pacote vai ser encaminhado diretamente para a máquina, para o switch e do switch para a máquina destinatária dentro daquela rede, tá certo? Essa imagem aí essa imagem aí embaixo, nessa imagem aí embaixo vocês podem observar a mensagem pode ser enviada para a rede local ou para um host remoto. Mas se a gente for pegar o pé da letra, essa mensagem primeiro vai ser enviada para o switch, que é o concentrador, e ele vai comutar enviando a mensagem para a máquina destinatária. É feita a consulta da máscara da máquina de destino. Se ela tiver na mesma rede, vai ser enviada para a rede local. Se não, ela vai ser encaminhada para a saída da rede, que é o gateway padrão, o default gateway. Quais são os recursos desse gateway padrão? Ele tem que ter um endereço IP no mesmo intervalo do resto da rede. E aí, só para contextualizar aqui, por exemplo, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, tá bom? Que a gente vai ver no final da aula. E aí, essa rede aqui eu trouxe na aula passada. Eu tenho a rede 1, a rede 1 190.10.10.0 e a rede 2 172.16.00.
Aqui eu tenho duas máquinas. A primeira 190.10.10.2 e a outra 190.10.10.3. Mas eu tenho também o gateway de saída, a saída da rede, que é um... Eita, eu queria fazer a seleção aqui, mas com essa marcação aqui não dá. Pronto, aqui. Vai ser a interface do roteador que vai estar ligada a essa rede aqui. E essa interface desse roteador, ela tem que ter um endereço na mesma faixa dessas outras máquinas aqui dentro dessa rede local. Então, como é que foi configurado aqui? Eu não vou mostrar para vocês dentro do iOS, que a gente vai fazer isso posteriormente, tá bom? Eu tô fazendo aqui um modo fácil para ficar mais didático, tá certo? Então, aqui no roteador eu tenho as interfaces, que vocês podem observar aqui, ó, tá bom? E aí a interface, eu não sei se dá para ver aí, não sei se está distante. Oi. Você está mostrando a tela? Você está mostrando a tela que tem gateway padrão? Ah, perdão, vocês estão vendo o Eu estou vendo o slide. PowerPoint. Ah, perdão, gente. Deixa eu colocar aqui no Packet 3, tá certo? Desculpem. Vocês estão vendo agora? Sim, professor. Ok. Então aqui eu tenho um cenário, certo? Da rede 1, 190.10.10.0 e a rede 2, 172.16.00. Na rede 1, eu vou ter nessa máquina aqui o IP 190.10.10.2 e aqui nessa outra rede o IP 190.10.10.3. O default gateway, a saída da rede, vai ser a interface do roteador que está ligada a essa rede aqui. E ela tem que estar configurada dentro da mesma rede que essas outras estações aqui. E aí ela está configurada, e aí só para voltar a dizer, eu estou no modo de configuração fácil aqui, não estou acessando o iOS não, isso é só para ser mais didático. Depois a gente vai fazer essas configurações tudo no Cisco iOS, tá bom? E aí vocês podem observar que a interface está configurada com 190.10.10.1. Então esse aqui é o default gateway, é a saída dessa rede aqui, tá certo? E agora voltando aqui para PowerPoint. Deve ter um endereço IP no mesmo intervalo do resto da LAN, como vocês viram agora. Pode aceitar dados da rede locais e é incapaz de encaminhar o tráfego fora da rede local, como a gente vai ver. E ele pode rotear para outras redes. Se um dispositivo não tiver gateway padrão ou tiver endereçado incorretamente, o tráfego não pode sair da rede local. E aí deixa eu só mostrar para vocês novamente aqui que em cada máquina, tá certo? Cada máquina dessa rede aqui está configurado o default gateway. Para quê? Para informar, caso a mensagem seja enviada para um computador fora dessa rede local, para onde encaminhar esse pacote, qual é a saída da rede, tá certo? Até aí tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Não, professor. Ok. Vou voltar a compartilhar aqui o host ele vai saber do gateway padrão estaticamente ou por meio do DHCP. Então, quando a gente configura o DHCP, uma das opções, além do servidor DNS, para repassar para todas as máquinas, e aí só para lembrar, certo? O serviço DHCP é aquele serviço que vai endereçar de maneira dinâmica as máquinas, certo? Ele roda nos roteadores sem fio, ele que permite que um roteador sem fio, após o cadastro ou
a inserção da senha, a máquina se conecte àquela rede, tá certo? Então, já no IPv6, ele envia o default gateway por meio uma solicitação de roteador, que aí faz parte da configuração do DHCP versão 6, ou você pode configurar manualmente. Bom, tem uma característica do default gateway que ele é chamado de rota de último recurso na tabela de rateamento do host local. Por quê? E aí, por convenção, é utilizado o endereço 0.0.0.0. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar desse termo, é chamado de rota default ou rota padrão, tá bom? E aí, essa rota default, ela é identificada como 0000, e aí ela faz a alusão ao default gateway que tá configurado. E aí, o que é que ela significa no contexto aqui do roteamento? Se por um acaso nenhuma das outras rotas, nenhum dos outros endereços estiver disponível, essa mensagem ela vai ser destinada para a rota padrão. Por isso que ela é chamada de rota de último recurso. E aí, gente, tem um comando, na verdade tem um comando chamado netstat, que ele vai trazer várias configurações de rede, conexão TCP, UDP, a e aí tem o traço B, traço A, se eu não estou esquecido. Existem várias variações desse comando, mas tem uma variação específica aplicada dentro do contexto aqui da gente, que é o netstat-R, que ele vai trazer a tabela de roteamento do computador. Se vocês quiserem testar aí, vocês vão na parte de pesquisa, digita CMD e aí digita netstat-R. Quem estiver utilizando o Windows, tá certo? No Linux eu confesso que eu esqueci. E aí, nesse sentido, três seções são exibidas pelo comando. Lista de interfaces. E aí vocês podem observar aqui, ó, nesse print que eu dei no meu computador alguns momentos atrás. Na parte superior vocês vão ver as interfaces que elas... algumas interfaces com a sua identificação e o seu respectivo MAC address. E aí tem duas interfaces virtuais, não cabe a gente usar no nosso contexto aqui, mas nós temos a interface Ethernet e a interface Wi-Fi, além da interface Loopback. A interface Ethernet está identificada como 11, a interface de Wi-Fi está identificada como 2 e a interface de Loopback, a interface local, está identificada como 1. E aí, nessa tabela de baixo, vocês podem observar a tabela de roteamento IPv4, que eu não coloquei a tabela IPv6. E aí tem as rotas ativas com o endereço de rede, máscara, o gateway, a interface e o custo ou métrica. E ali embaixo, rotas persistentes. E aí o que é que significa cada campo desse aí? A lista de interfaces, ela vai mostrar as interfaces que estão presentes no dispositivo, como vocês viram aí nessa parte superior. Tabelas de rota IPv4. Rotas ativas são as rotas que estão sendo utilizadas no momento pela máquina. Endereço de rede é o endereço de destino para aquela rota. Vocês podem observar aqui na penúltima fileira, na penúltima coluna, perdão, a interface, essa 192.168.0.16 é a interface Wi-Fi do meu computador, certo? O gateway é o endereço de saída do roteador sem fio e ele está configurado como a rota padrão, a rota default, tudo zero, como vocês podem observar aí, tá bom? Embaixo, na segunda linha, vocês podem observar uma interface de loopback endereçada à rede da própria interface loopback. E aí você tem mais duas interfaces, dois endereços loopback, dentre eles um de broadcast. E aí depois vocês podem observar aí mais endereços da minha interface, da interface Wi-Fi. E aí
na antepenúltima e a anterior a essa linha, vocês podem observar aí alguns endereços multicast. 224.0.0.0. Isso aí está na faixa de multicast. Vamos falar um pouquinho agora sobre os parâmetros e sobre esses valores. Então, o endereço de rede é o endereço de rede destino para a rota, aqui na primeira coluna, certo? A máscara associada àquela rota, o gateway, que é a saída da rede, e a sua associação ao default gateway, ao gateway padrão. E aí vocês podem observar que tem no endereço do gateway, se fosse em inglês seria no link, no caso aqui é no vínculo. No vínculo quer dizer que ele está diretamente conectado na rede local, aquele endereço ali, certo? A interface é a interface de rede que vai ser utilizada pelo dispositivo para encaminhar os pacotes para a rede de destino. Então, vocês podem observar aí que são utilizadas basicamente duas interfaces, 192 e 168. Isso aí vocês observam na coluna, na penúltima coluna, tá bom, gente? Ou quarta coluna, como sejam. A interface do Wi-Fi, interface de rede sem fio, que é a que está conectada, e a interface de loopback. O custo ou métrica, também é chamado de métrica isso aí, é um valor associado à rota. Gente, essa métrica aí, vocês vão ver isso com mais detalhes quando a gente estiver vendo a parte de roteamento, no tabela de roteamento nos roteadores. Essa métrica aí, ela vai ser associada, por exemplo, à largura de banda, à latência. Quanto menor o valor dela, melhor, tá bom? E rotas persistentes, que são rotas configuradas manualmente de maneira estática. E aí eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho o contexto de uso de uma rota estática em complemento a uma rota fornecida por um algoritmo um protocolo de roteamento dinâmico, tá bom? E aí vocês podem observar aí que são utilizadas a rota padrão, a interface loopback e um endereço de multicast. E aí, qual seria o contexto disso? Bom, aí tem alguns serviços do próprio sistema operacional ou alguns programas que vão utilizar comunicação em rede a parte de loopback ou um endereço de multitask. E aí, só vendo a aplicação em si para decifrar o porquê desses endereços estão aí, tá certo? E aí, por que ele não mostra o endereço IP dos roteadores? Por que ele está restrito à sua rede local? E o máximo que ele chega é o gateway, porque esses endereços é, é, eles estão listados nas tabelas de roteamento do roteador que está sendo utilizado, tá bom? E aí, só para fechar essa parte aqui da tabela de roteamento do host, no exemplo a gente pode ver algumas rotas, incluindo a rota padrão, que está associada a um gateway, certo? Por meio da interface Wi-Fi que está sendo utilizada, e as rotas para rede loopback e a própria rede local, além da rede multicast, tá bom? E aí são todas rotas acessadas diretamente no próprio dispositivo. Quando essas rotas saem, aí envolve a questão das tabelas de roteamento nos roteadores, tá certo? Perdão, gente, só um instante que eu acho que eu vou espirrar. Não, prosseguimos aqui enquanto eu não espirro. Gente, então o que acontece quando o roteador recebe o quadro de um host? E aí eu peço que vocês observem aí essa figura do canto superior esquerdo. Nós temos três redes aí, tá bom? A rede 192.168.10.0, onde e aí só para testar vocês, quais são as duas interfaces que fazem parte dessa rede 192.168.10.0?
Vamos lá, pessoal, não me desapontem. Conectivo foi sim. Quais são as. Ó, vocês estão vendo aqui? Nós temos três redes aqui, certo? 192.168.10.0. Gente, quem não está entendendo essa parte de endereçamento IP ou está faz tempo que não vê, não se preocupe que a gente vai ver com mais detalhes em capítulos posteriores, tá bom? Quais são as três redes que fazem parte aqui desse cenário? 192.168.10.0/24, 209.165.200.224/30 e a 10.110/24. Quais são as duas interfaces, qual é o endereço das duas interfaces que fazem parte dessa primeira rede aqui? Quem pode me dizer? A 10 e a 1. Isso. E eu tenho essa máquina aqui, o PC1 192.168.10.1. E eu tenho o Default Gateway, saída da rede, que é 192.168. Perdão, essa aqui é 10.10. E a 10.1, que é do Default Gateway. Certo? Eu tenho outra rede aqui, que é uma rede que vai servir de ligação entre os dois roteadores. Que é a rede 209.165.200.224. E aí eu vou ter ponto 225, certo? E ponto 226. Aqui se trata de uma sub-rede, como vocês podem observar, tá certo? E a rede destinatária é a 10.110. E eu tenho duas máquinas, eu tenho dois endereços aqui para essa rede. Um para o Default Gateway, que é o 10.111, e a máquina destinatária, que é a 10.1.1.10, tá bom? E aí eu tenho aqui o endereço da máquina de destino, que é o 10.1.1.10. Tá bom? E aí o que é que a gente pode assumir desse cenário? O pacote, quando sai do PC1, aqui, 192.168.10.10, pela interface gigabit 000, que vocês podem observar aqui. Vocês conseguem ver meu mouse? Não. Conseguem? Sim. Ah, legal. Por meio da interface gigabit 000, vai chegar ao roteador R1. O R1 desencapsula o cabeçalho Ethernet da camada 2 e o trailer. E aí ele vai examinar o endereço IPv4 de destino no pacote IP. E aí ele vai procurar a melhor correspondência em sua tabela de roteamento IPv4. E aí vocês podem observar aqui, ó, a tabela de roteamento do roteador 1. Aqui é a rota, próximo salto ou interface de saída. É por onde ele vai sair até chegar na próxima etapa, até chegar no destinatário final. E aí, quais são as rotas que estão presentes nesse roteador aqui, R1? Quais são as interfaces que estão presentes nele? Ele tem a interface gigabit 000 e a interface gigabit aqui 001 do lado direito, tá bom? Da interface 000 é a rota para a rede 192.168.10.0/24. Da interface 001 é a rota para a rede 209.165.200.224. Mas também está na tabela de roteamento dele a rede destinatária, que é a 10.110, que não está ligada diretamente às suas interfaces, mas ela prossegue via roteador 2. E aí o que ele vai fazer? Ele vai encaminhar esse pacote por meio do roteador 2 até chegar no destinatário. E a outra rota é a rota padrão, porque se todas as outras rotas não estivessem funcionando, ele encaminha para a rota padrão. Que no caso aqui é a própria rota R2. Então, se nenhuma estivesse funcionando, o pacote ia morrer aqui, porque nem pela rota padrão ele iria conseguir prosseguir. Certo? Então, cada linha aqui dessa tabela de roteamento, ela vai representar uma entrada de rota, onde cada entrada de rota consiste em um destino, uma rede destinatária. E aí também tem a próxima etapa a ser tomada para encaminhar o tráfego para esse destino. Então nesse primeiro aqui, ó, na primeira linha, rota para 192.168.10.0/24.
Qual é a interface de saída que está ligado? É aqui do lado esquerdo, a interface gigabit 000. Isso indica que qualquer tráfego de destino à rede 192.168.10.0/24 deve ser encaminhado para a interface gigabit 000. É uma rota direta para a rede local 192.168.10.0/24. A seguinte linha, a segunda linha aqui, 209.165.200.224/30. Qual é a interface de saída ou próximo salto? É a interface gigabit 001. É a que está aí do lado direito. Isso indica que qualquer tráfego destinado à rede 209.165.224/30 deve ser encaminhado para a interface gigabit 001. Rota para 10.110/24. Próximo salto ou interface de saída via roteador 2. Isso indica que qualquer tráfego destinado à rede 10.110/24 deve ser encaminhado através de um roteador chamado roteador 2, R2. Ou seja, ele não está ligado diretamente, ele não vai ser endereçado por meio de interface, ele vai ser endereçado via roteador. Então, esse roteador 2 ele vai servir como intermediário para alcançar a rede destinatária, no caso 10.110/24. E por fim, a rota padrão que ela tem que ser configurada. E aí é o que vai ser via R2. Então, indica que qualquer tráfego que não se encaixe em nenhuma das rotas especificadas nas entradas anteriores deve ser encaminhado através do roteador R2. Essa é a chamada rota de último recurso, usada para encaminhar o tráfego para destinos desconhecidos ou não correspondidos. Então, por exemplo, se tivesse uma outra saída para outro roteador aqui, ele poderia ser configurado como rota default ou rota padrão. Porque se por acaso, será para R3. Porque se por acaso a rota para R2 não estivesse funcionando, ele encaminhava para esse R3. Tá entendendo? Pessoal, alguma dúvida com relação a isso? Eu sei que o assunto é complexo, eu sei que requer muita atenção, por isso que eu estou indo bem devagar e deixando bem mastigado para vocês. Mas se vocês não estiverem entendendo alguma coisa, vocês me falem, tá certo? Professor, Oi. o senhor poderia retornar para a tabela de roteamento daquele exemplo, por favor? Pronto. Nessa parte aí, onde ele identifica a rota 10.1.1.0/24, e aí ele vai via R2. Esse R2, ele poderia ser a interface giga Não, 0 ele não vai endereçar a 0/1. interface porque a 10.1.1.0 ela não está ligada diretamente a R1. Então ele só vai identificar como próximo salto, como a interface de saída se estiver ligado diretamente. E aí vocês vejam aí, tem dois contextos. Se por acaso estiver ligado diretamente, ele vai identificar a interface de saída. Se não estiver interligado diretamente, ele vai identificar o próximo salto, que é o roteador seguinte para encaminhar a mensagem para o destinatário final. Ficou claro isso aí ou ficou confuso? Não, deu para entender sim. Alguém ficou em dúvida em relação a isso? Então observem bem, o roteador ele vai trazer a tabela de roteamento, a rota para aquela rede em específico, e ele vai trazer ou a interface de saída, se por um acaso aquela rede está ligada diretamente, ou o próximo salto, que é um próximo roteador que vai intermediar o envio dessa mensagem para a rede de destino. Vocês podem observar aí que as redes 192.168.10.0 está ligada diretamente ao roteador 1, 209.165.200.224 ela está ligada diretamente ao roteador 1, mas 10.1.1.0 não está. Então vai ser identificado o próximo salto, que é o roteador R2. Vou seguindo aqui, gente. Então, a tabela de roteamento ela é usada para determinar como esse tráfego vai ser encaminhado para as redes que fazem parte da tabela de roteamento daquele roteador. Então, as entradas dessa rota na tabela de roteamento vão indicar por onde o tráfego deve ser direcionado, seja diretamente por interface ou por meio de um roteador intermediário, ou caso nenhuma dessas rotas esteja disponível, ele vai para a rota padrão, que vai ser o Default Gateway, e vai encaminhar a mensagem para lá, tá certo?
E aí eu vou mostrar para vocês daqui a pouco um exemplo de tabela de roteamento. E aí nesse contexto existem 3 tipos de rota na tabela de roteamento de um roteador, que vocês acabaram de ver aqui nesse exemplo, tá certo? Redes conectadas diretamente. Quem são, pessoal, no contexto aqui do nosso cenário, quem são as redes conectadas diretamente a, ao roteador 1? Vocês podem observar que ele está marcado aqui em laranja. Quem pode me dizer quais são as redes conectadas diretamente? No caso, Não, Silas, 192, você não, você já 68. sabe. É outro, por favor. Desculpa aí, viu, Silas? Nem Vinícius também. Nem Clenilson. 192, 161, 10, 0. E a 200, 165, 224. Certo. Obrigado, Wellington. Mas na próxima pergunta você não pode responder também, não, viu? Brincadeira. Então, aqui no contexto, o roteador 1 ele está ligado diretamente às redes 192.168.10.0 e 209.165.200.224. E aí, qual outro tipo de rota? Redes remotas. São as rotas que o roteador não tem uma conexão direta. Qual é a rede que está... qual é a rede que é uma rede remota aí? E vocês já podem ver na figura, né? 10.1.1.0. Tá bom? Ela não está ligada diretamente ao roteador 1. E aí, essa rota, como ela não está ligada diretamente, ela pode ser aprendida de duas formas: manualmente, por meio de uma rota estática, ou de maneira dinâmica, utilizando um protocolo de roteamento. E aí pode ser o protocolo RIP, pode ser o ASPF, tá bom? E a rota padrão, que é a rota que vai ser enviada essa mensagem, que a informação vai ser enviada, caso nenhuma das rotas esteja disponível. Tá certo? É a chamada rota de último recurso. Ok? E agora vamos tratar de roteamento estático. O roteamento estático ele deve ser configurado manualmente. E aí não é um algoritmo de roteamento que vai ser utilizado. Vai ser todas as rotas, o próximo salto, o endereço de destino, ele tem que ser endereçado manualmente pelo administrador da rede. E aí, se por acaso for necessário algum ajuste, ele vai fazer esse ajuste lá na tabela de rotas do roteador. É uma escolha viável se você tem uma rota fixa para um destino fixo. Sei lá, se por acaso a mesma solicitação é feita para o mesmo servidor que está dentro do mesmo roteador. Ou mesmo para a gente configurar manualmente via rota estática uma rota default, uma rota padrão, tá certo? Em redes maiores, complexas ou com redundância, o que, seria uma rede uma rede com redundância? Eu até coloquei aqui uma observação. Só um instante. Eita, eu achei que tinha marcado. Mas basicamente uma rede com redundância é aquela rede que ela vai ter uma rota de backup, ok? Caso a mensagem ela não consiga ser enviada por uma rota específica. Então, nesse caso, o roteamento dinâmico ele é a solução. Porque se por acaso está roteado como rota estática, aí ele vai indicar aquele determinado caminho. Se por acaso aquele caminho ele não estiver funcionando, aí a mensagem não vai sair daquela rede local. Aquele roteador não vai conseguir dar prosseguimento no envio da informação. E aí só para contextualizar, só para finalizar, perdão, o roteamento estático ele é usado em conjunto com o roteamento dinâmico para configurar uma rota padrão. E aí vamos para outro cenário hipotético de uso do roteamento estático. Digamos que tem uma rede de uma empresa que ela usa endereços IP privados, o endereço 192.168.10/24. O roteador está conectado à internet por meio de um link dedicado ao provedor.
E aí a gente vê aqui embaixo como é que está configurada a rota estática para encaminhar a saída para essa conexão com o provedor. E aí nós temos a interface interna 192.168.1.1, que faz parte da rede 192.168.1.0, e a interface externa, que é do provedor 203.0.113.1/30. E aí em seguida o administrador ele vai configurar uma rota estática no roteador interno, certo? Essa rota vai ser apontada para o gateway de internet fornecido pelo provedor, que é o 113.1, certo? E aí essa rota vai apontar para o gateway que faz parte da rede desse provedor, que no caso vai ser 203.0.113.2. E aí, com essa rota estática padrão configurada, qualquer tráfego de saída da rede interna da empresa que não corresponda a uma rota mais específica dentro da tabela de roteamento, ela vai ser direcionada para essa conexão com a internet, onde o provedor ele vai encaminhar o tráfego para a internet, tá certo? Então, basicamente, o que é que está sendo feito aqui? Existe a tabela de roteamento, mas e aí pode ter outra saída para a internet, mas o administrador de rede ele configurou como rota padrão o gateway de saída provido pelo provedor de acesso à internet. E aí a gente pode imaginar que seja um link de backup, por exemplo. Eu posso configurar como default gateway o link de backup que existe na minha empresa, porque caso aquele link principal ele falhe, ele vai encaminhar pelo default gateway para que a mensagem saia pela rede pelo link de backup que está sendo contratado, tá bom? Bom, agora vamos tratar do roteamento dinâmico. Gente, o roteamento dinâmico ele vai permitir que os roteadores aprendam de maneira automática sobre as redes remotas, incluindo uma rota padrão, uma rota default de outros roteadores. E aí esses roteadores eles vão compartilhar as informações de roteamento com os roteadores vizinhos, sem a necessidade de envolvimento do administrador da rede, como é o caso do roteamento estático. Se houver alguma alteração, os roteadores vão compartilhar essas informações e atualizar a tabela de roteamento. E aí vocês podem observar nessa figura, na figura do canto superior, certo? É o mesmo cenário que a gente viu anteriormente. Então o roteador 1, nesse caso, ele está usando o protocolo de roteamento OSPF para informar o roteador 2 sobre a rede 192.168.10.24. E o R2 ele está usando o OSPF para deixar o R1 ciente sobre a rede 10.110.24. Então eles estão informando um ao outro sobre as suas redes diretamente conectadas para eles terem ciência delas. Ok? E aí nesse outro cenário aqui, ó, nós temos um PC1 se comunicando com um PC2, PC1 na rede 192.168.10.0/24 e o PC2 na rede 10.110/24. E aí o caminho original era do roteador 1 para o roteador 2. Só que digamos que houve um problema na rota no link do roteador 1 para o roteador 2. Então os protocolos de roteamento de maneira automática vão atualizar a tabela de roteamento, informando ao roteador 1 que a nova rota, a melhor rota que deve ser utilizada, é via roteador 3. Tá certo? É por isso que quando algum link tipo da RNP ele é rompido, se houver redundância na rede, não há um prejuízo para um POP que está sendo abastecido por aquele link, tá certo? Ficou claro isso aí, pessoal, até agora? Gente? Sim. Ok.
E essa configuração básica requer apenas que o administrador da rede, o técnico, o gerente de TI, ele habilite as redes conectadas diretamente dentro do protocolo do roteamento dinâmico. A gente vai ver isso, eu vou mostrar para vocês no cenário aqui no Packet Tracer. E aí o que é que o protocolo vai fazer? Ele vai descobrir redes remotas, manter essas informações da tabela de roteamento atualizadas, escolher o melhor caminho para as redes de destino, como ele fez nesse cenário aqui de baixo, ó. E tenta encontrar um novo melhor caminho se o caminho atual não estiver mais disponível. Tá bom? Quando um roteador quando ele é configurado de maneira manual, via rota estática, ou ele aprende sobre uma rede remota utilizando o protocolo de roteamento dinâmico, o endereço de rede remota, o endereço do próximo salto, como a gente viu aqui, qualquer atualização, seja via roteamento estático ou seja via roteamento dinâmico, ele vai atualizar a rota e o seu próximo salto. Ele só vai atualizar a interface de saída que está diretamente conectada se houver mudança nessas redes, tá bom? No caso de uma alteração na topologia de rede, os roteadores vão ajustar automaticamente, tentando encontrar um novo melhor caminho. E aí eu peço que vocês prestem atenção nessa tabela de roteamento aqui. É o mesmo cenário, tá bom? E aí no roteador, e aí eu vou mostrar aqui para vocês. Pessoal, eu peço só a compreensão um pouco de vocês, a gente vai terminar só lá para as 9 horas hoje, tá bom? 9 horas a gente termina. Vou só mostrar aqui no Packet Tracer para vocês. Vocês estão vendo aqui o meu roteador? Vocês estão vendo aqui o Packet Tracer? Sim, professor. Certo. Vou clicar aqui no roteador, certo? Vou aqui. Mostrar para vocês que a gente consegue obter a tabela de roteamento daquele roteador usando o comando show IP route. A gente vai ver isso nas aulas posteriores, tá certo? E aí deixa eu voltar aqui no cenário que está sendo mostrado nos slides. E aí vocês podem observar aqui comando show IP route, certo? Aqui os códigos L local, C connected, S static, R RIP, mobile, BBGP. Então o que é que o comando show IP route mostra? Ele vai mostrar os seguintes tipos de fonte de rota. L e C, eles vão mostrar, respectivamente, o endereço IP da interface local que está conectada. E o C, ele vai mostrar a rede daquela interface que está conectada. O S, ele vai mostrar a rota estática, se ela foi configurada se foi configurada uma rota estática, ele vai mostrar. E aqui O é o SPF e D é o EIGRP, que são dois protocolos de roteamento. E aí tem também o BGP, tem o RIP, etc. E aí, conexão direta seria C e L. Rotas remotas O e D, que usam o algoritmo de roteamento, os protocolos de roteamento.
e rota padrão, que é a rota que foi configurada estaticamente pelo administrador. E aí vocês podem observar aqui, ó. Roteador 1, R1. Gateway de último recurso é o 209.165.200.226 para a rede 000, que é a rota default. Rota default, por convenção, ela é especificada como 0000. E aí foi configurado como rota default esse endereço aqui, tá certo? E aí ele mostra 10.00/24 e subnetted, é subnetada, uma tradução literal. Eu vou informar para vocês o porquê disso aqui daqui a pouquinho, tá certo? O, que seria a rede remota por meio do OSPF 10.1.0, protocolo SPF, ele foi utilizado para descobrir essa rede aqui. E aqui 192.168.10.0/24, o C, ele vai fazer alusão à rede, que é essa aqui, e o ponto 1, ele é a interface, que no caso é essa daqui, tá bom? E aí, quando ele coloca /32, ele está fazendo referência, então ele está querendo dizer que todos os bits para a parte de host estão ocupados. Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele faz referência a uma interface que está diretamente conectada ao roteador, tá certo? Da mesma forma, a gente viu aqui esse C e esse L das interfaces do lado esquerdo, e agora a gente vai ver da interface do lado direito, que é essa rede aqui que faz a ligação entre o roteador 1 e o roteador 2. C vai fazer referência à rede 224/30 e o L vai fazer referência à interface em si que está conectada, que é a ponto 225. Agora só para a gente ver aqui com mais detalhes. Essa primeira aqui de cima, ó, S000/0, via 209.165.226, gigabit Ethernet 001. É a rota padrão, rota default, que é a configurado caso nenhuma outra rota ela consiga ser alcançada. Então o roteador vai encaminhar todo o tráfego com destino aos endereços que não correspondem a nenhuma outra rota conhecida para esse aí, para esse 0000 por meio desse gateway aí, tá bom? Que está conectado à interface gigabit 00/1. E aí esse valor 1/0 ele se refere à métrica e à distância administrativa. Eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. Logo abaixo ele diz 10.000/24 e subnetted, uma subnet. Isso indica que essa rede está subnetada, mas só há uma subrede listada. Isso significa que a rede 10.000/24 está dividida em subredes menores, mas nesse caso só uma dessas subredes é conhecida. E eu vou mostrar outro contexto, outro exemplo aqui para vocês, entenderem melhor. Só prosseguindo aqui, vocês podem ver aqui, é uma rede remota que foi informada via OSPF, certo? Protocolo OSPF. 110/2 faz referência à métrica e à distância administrativa, e ela é alcançada por meio da rede 209.165.200.226. E aí vem interface gigabit Ethernet 001. Então essa linha vai indicar que existe uma rota para a rede 10.1.0/24 por meio de 209.165.200.226, que está, essa 209.165.226 está ligada pela pela interface gigabit Ethernet 001, ok? 110/2 seria a métrica ou o custo, e o 2 seria a distância administrativa. E aí ele volta aqui, 192.168.10.0/24 is variable subnetted, 2 subnet, 2 mascas. Então o que é que ele está fazendo aí? Ele está indicando que essa rede /24 ela está dividida e existem duas subredes listadas. Então essa rede aí ela foi dividida em duas subredes. Só que
Perdão, ela foi dividida em várias sub-redes, mas somente 2 sub-redes elas são conhecidas. Já o C aqui, 192.168.10.0/24, é uma rede que está diretamente conectada por meio da interface Gigabit Ethernet 000. E aí, gente, mais uma vez aqui o L, 192.168.10.1/32. Vai indicar que o endereço IP da interface do roteador, que está na rede 192.168.10.0/24, está conectada diretamente. Então o barra 32 vai identificar a interface. E aí, só para resumir, o que é que nós temos aqui? Nós temos as redes que estão. O que é que ele está informando aí? Ele está informando as redes que estão diretamente conectadas. Quem são as redes que estão e as interfaces que estão diretamente conectadas? A rede que está diretamente conectada é a 192.168.10.0 por meio da interface 192.168.10.1. E aqui vocês podem observar, ó, 192.168.10.0 e 192.168.10.1. C ele indica a rede e L ele indica a interface. E a outra rede que está diretamente conectada é R1, 209.165.200.224 por meio da interface .225. E aí ele mostra aqui também, ó, 209.165.200.224 está diretamente conectada, essa aqui é a rede, e o L vai informar a interface que está diretamente conectada. E ele também vai mostrar as redes remotas que estão ligadas e cuja rota foi descoberta por meio de um protocolo específico. No caso aqui foi utilizado o protocolo OSPF. Se fosse usado, por exemplo, o EIGRP ou o RIP, ele ia mostrar utilizando o R, tá bom? No caso aqui ele está mostrando o OSPF. E aqui no S, Static, mostra uma rota default, uma rota padrão, que ela foi configurada de maneira estática. Para que serve a rota padrão? Se por acaso ele não conseguir encontrar, se por acaso os outros endereços não estiverem na tabela de roteamento dele, ou o destino, aquele link para aquele roteador não estiver disponível, ele vai encaminhar para a rota padrão. Tá certo? E aí algumas observações. E só para finalizar, em resumo, a tabela vai mostrar as rotas configuradas no roteador, incluindo rota padrão, no contexto desse cenário, a rota OSPF, as redes de endereço, as redes diretamente conectadas e os endereços IPs das interfaces, diretamente conectadas àquele roteador. OBS, observação, perdão, gente. Uma rede variavelmente dividida em sub-rede. Significa que o roteador ele vai ter conhecimento de várias máscaras de sub-redes diferentes para as sub-redes que fazem parte daquele endereço IP principal. Então, em um cenário de redes típicos, a gente tem sub-redes com... e se por acaso você não estiver entendendo, não lembra de sub-rede, não se preocupe que a gente vai ver isso na parte de endereçamento IP. Então, existem cenários onde a partir de uma rede principal são configuradas sub-redes com máscaras diferentes, com comprimento de máscara diferente. Por exemplo, barra 30, barra 32, dentro daquele mesmo intervalo de IP principal. Isso é muito comum em redes maiores, certo? Então o roteador ele precisa estar ciente dessas diferentes máscaras e sub-redes configuradas para encaminhar o tráfego corretamente até esse destino apropriado. Então, quando se vê Variable Subnetted, indica que o roteador tem informações sobre as várias sub-redes com diferentes comprimentos de máscara dentro daquele determinado intervalo de endereço IP, tá certo? E aí, no que se refere àquele valor numérico que é apresentado. No caso 110/2, ele vai se referir à métrica ou custo. E aí, a métrica vai ser o valor, o custo associado a uma rota. E aí a gente viu também essa métrica, pessoal, aqui na tabela do host local. Vocês podem observar aqui o custo, certo? O custo para
Para o gateway, ele é diferente desse outro aqui, que é para interface local, interface virtual. Na tabela de roteamento, vocês viram aqui 1/0 e esse outro valor que foi o de 110/2. 110 vai ser a métrica, como eu estava falando para vocês, é o custo associado a uma rota específica. E como é que é calculado esse custo? O algoritmo de roteamento ele vai fazer alguns cálculos baseados em atraso, a largura de banda e isso associado e outros parâmetros que foram calculados a partir de outros pacotes que circularam por essas redes. Então, a partir disso aí, uma rota, a métrica dela vai ser calculada e vai ser colocado esse valor aí. E essa métrica, gente, essa métrica aí, ela vai definir se por acaso o pacote ele vai prosseguir por uma rota ou por outra rota, tá bom? Um outro parâmetro que é utilizado é a distância administrativa. A distância administrativa é um valor de confiabilidade de que aquela rota e o seu valor de métrica ele é confiável. E aí essa distância administrativa, esse valor aí, ele vai indicar se por acaso essa fonte informando essa rota e a sua métrica, o seu custo, ok? São confiáveis. Quanto menor o seu valor, melhor. Então, quanto menor o valor da métrica, em resumo, quanto menor o valor da métrica e quanto menor o valor da distância administrativa, é mais provável que aquela rota vai ser escolhida, tá bom? Para a gente encerrar, pessoal, eu só vou mostrar para vocês aqui o cenário do Packet Tracer. Vocês estão vendo minha tela, não estão? Ok. Olha só, eu tenho aqui nesse canto esquerdo, com marcado em vermelho, eu tenho duas redes, rede 190.10.10.0 e eu tenho aqui a rede 172.16.00. Essas redes elas estão conectadas diretamente. E aí não é necessário, eu vou mostrar aqui, ó. Não é necessário, tem um modo aqui fácil no roteadores, que é o modo estático e o RIP, ele deixa habilitado o RIP. Nesse roteador que eu selecionei, tá bom? Não é necessário configurar nem rota estática e nem um protocolo de roteamento, por quê? Porque essas redes estão diretamente conectadas, certo? Basta configurá-las no próprio roteador, e elas já estão configuradas aqui. Na interface 000 está a rede 190.10.10.0 por meio e a interface é configurada com 190.10.10.1 e a outra 172.16.0.1. E aí, se a gente for observar aqui a tabela de roteamento, só tem rede conectada diretamente. Ok? C vai fazer referência à rede e L vai fazer referência à interface. Ficou claro isso aí, pessoal? E aqui as respectivas portas ao qual as redes de interface estão conectadas. Ok? Na rede da esquerda 190.10.10.0 por meio da interface 190.10.10.1 e a da direita a rede 172.16.00 por meio da interface 172.16.0.1. Vamos agora para esse outro cenário aqui e observem bem, esse cenário ele foi configurado com uma rota estática. Então, o que é que foi que eu fiz aqui? Eu coloquei a rede de destino. Qual é a rede de destino aqui? No caso desse roteador que eu coloquei. Rede de destino eu coloquei essa rede aqui, 102.16.00. E a interface que está associada à saída, que no caso aqui é a interface 10.002. Observe meu contexto. Eu tenho essa rede
10, 10, 0. A rede 2 é a mesma daqui, só que a diferença é que tem um roteador a mais. 172.16.00. E eu tenho uma outra rede aqui que vai fazer a interligação entre os dois roteadores, que é a 10.000. Então essa interface aqui está configurada como 10.001. Vocês podem observar aqui. E essa outra interface aqui, ela está configurada como 10.002. Eu fiz a configuração aqui do roteamento estático e eu informei ao roteador, certo? A rede remota que eu estou querendo alcançar e a interface de saída. Ok? No caso, a gente informa aqui a rede, a máscara e o próximo passo, que é a interface de saída dela. E aí eu vou fazer um teste aqui, mandando a mensagem de uma rede de origem para a rede de destino. O roteador, nesse outro roteador aqui é a mesma coisa, tá bom? Só que é ao contrário, eu coloquei a rede remota e a interface de saída, que é a 10.001. Vamos olhar aqui a tabela de roteamento desses roteadores. Vocês estão vendo aqui as redes diretamente conectadas. Ó, rede diretamente conectada a 10.000 por meio da interface 10.001. A rota estática que foi configurada. E a outra rede conectada que é a 190.10.10.0, que é a rede da esquerda. Ok? Se a gente for observar aqui, é a mesma coisa, só que inverte, vai inverter. E a rota estática ela vai estar configurada a outra rede. Nessa outra rede aqui, pessoal, eu fiz a configuração utilizando o RIP. E aí é bem mais fácil, porque eu só preciso colocar quais são as redes que estão associadas. No caso, quais são as redes que fazem parte? 190.10.10.0, 10.000, 172.16.00. E aí ele vai encontrar a melhor rota automaticamente. Eu só tenho que informar quais são as redes que vão fazer parte. Aqui é a mesma coisa, tá bom? Deixa eu só testar a conectividade. Ok? Vamos observar aqui a tabela de roteamento. Pode observar que está aparecendo um R aqui. R é de quê, pessoal? Todo mundo pode responder. Pode falar, Vinícius. Vinícius? Rapaz, a demora foi o Mickey. Dá pra repetir só a pergunta, professor? O que é que seria esse R na tabela de roteamento? Cadê o R aqui? Isso, Eugênio, é o que está sendo usado o RIP. No exemplo que a gente viu, não tinha o O era de quê? O SPF. O SPF. Nesse caso aqui a gente está usando qual protocolo de roteamento? O RIP. Entenderam? Pessoal, eu sei que é muita informação. Aí eu peço para vocês que vocês observem, assistam essa aula novamente e que vocês leiam lá o conteúdo. Aqui eu coloquei até mais exemplos do que tem lá no material da Cisco, então eu peço que vocês reassistam essa aula, mesmo que você tenha que aumentar a velocidade e parando para observar alguns pontos específicos, mas é interessante que vocês observem principalmente esse cenário aqui para entender aquele contexto lá da tabela de roteamento, tá bom? Não é complicado. Talvez fique complicado aquela parte da subnets, mas vocês não precisam se preocupar com isso nesse momento. Eu quero que vocês entendam o contexto da tabela de roteamento, de interface e rede diretamente conectadas e as redes remotas associadas a um protocolo de roteamento específico que está sendo utilizado. No caso do cenário lá no caso do cenário dos slides foi o ASPF.
Nesse cenário aqui do Packet Trace a gente configurou utilizando o RIP e no cenário anterior foi usando rota estática. Ficou claro isso aí, pessoal? Silas, Wellington, Natália. Sim, professor. Professor, Ok. ficou claro sim, é muito conteúdo, tem que voltar para memorizar esses termos e decorar direitinho. Não é muito trivial. Nas primeiras vezes que eu estudei a parte de redes, eu confesso que eu não conseguia entender, tá bom? E eu confundo os termos, tem que decorar muito para lembrar. Mas mais importante do que você decorar é você aprender. Por exemplo, como é que eu posso aprender? Eu posso elaborar um cenário desse aqui e ver as tabelas de roteamento e mudar os endereços IP, praticar. Essa é a melhor forma de vocês assimilarem o conhecimento, tá certo? Eu não me preocupo nem tanto que vocês decorem, eu quero que vocês aprendam e consigam colocar em prática, tá bom? Combinado. Eu vou encerrar aqui a gravação.